Lucas capítulo 11, vou começar no versículo 5. Jesus conta essa parábola dos 3 pães. E ele diz assim: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães. Porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada. E eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Eu quero usar como tópico a parábola dos 3 pães e o amigo sem nada para dar. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai, enquanto ministramos nessa noite, sabemos que o Senhor nos entregou essa mensagem e eu preciso não só da unção do Espírito Santo para entregá-la, mas preciso de força física e peço que o Senhor nos dê isso para conseguir ver o seu Espírito se movendo, nos dê poder convencedor, não somente aqui no santuário, onde milhares de pessoas estão reunidas, mas também para as milhares e milhões de pessoas que estão assistindo pela televisão. E pedimos que a gente venha diminuir para que o Senhor venha crescer. Te amamos, Senhor, e pedimos tudo em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Muitos de nós já lemos essa parábola muitas vezes e concluímos que ela é uma parábola de respostas de oração, nos direcionando a importunar em oração, para não desistir, para continuar batendo até que nossa oração seja respondida. E está certo, mas é mais do que isso. E nessa noite quero tentar explicar aquilo que acredito que o Senhor estava dizendo em relação à tremenda lição natural que Ele ensinou sobre a oração importuna. E oro para que nessa parábola, a parábola dos 3 pães que Ele deu, que venhamos a ver o plano de Deus para a humanidade, de alguma maneira que possamos apresentar isso para você. Ele usa uma terminologia muito gráfica em relação à sua terminologia. E ele fala de um amigo em uma jornada. E no texto, e até no contexto, você pode ver a seriedade da situação desse homem que tinha viajado por um caminho muito longo. E era meia-noite, como vamos falar daqui a pouco. Dá para ver que haviam vários problemas. Dá para sentir o desespero, dá para sentir a necessidade desesperada, dá para sentir tudo isso no bater na porta à meia-noite pedindo ajuda. E eu quero que a sua mente fique no que acabei de dizer, porque esse amigo que à meia-noite estava desesperado, batendo na porta, vindo de uma jornada, evidentemente uma jornada de longa duração, uma jornada onde quase não se tem mantimentos e a pessoa não pode continuar e ela precisa de ajuda de maneira desesperadora. Essa é a raça humana. Toda a humanidade, toda a raça humana, com todos os seus prédios,
com todos os seus avanços tecnológicos, com as suas lindas luzes, com todas as universidades e faculdades, ainda assim tem um vazio no coração humano tão grande ou maior do que já existiu antes na história da humanidade. Porque a humanidade, com todas suas habilidades, não pode se salvar. Está cambaleando pela noite, cambaleando, indo de uma crise para outra, e não contém a resposta, e não sabe que caminho seguir. E não tem habilidade alguma para se salvar. Deixa eu dizer da seguinte maneira, eu já falei, pelo menos um pouco, com alguns líderes mundiais. Já tive o privilégio, se podemos chamar disso, de me assentar na mesa com o homem mais poderoso do mundo. Entre eles, o presidente dos Estados Unidos. Já me assentei em reuniões em Washington com membros do gabinete, quase que todo o gabinete presidencial também, tentando resolver alguns problemas terríveis. E já testemunhei em primeira mão quão inadequado, e não quero ser rude ou criticar alguém, mas já testemunhei o desespero, a incapacidade em primeira mão. Já senti em muitos corações como desses homens, e alguns deles, um desejo de ajudar, de aliviar, de mediar os problemas da humanidade. Já senti, e tentando entender problemas que ninguém tinha solução para eles. Já vi alguns dos advogados mais brilhantes nos Estados Unidos, tantos que não podiam nem se assentar nas cadeiras, pois haviam muito mais deles e estavam enfileirados de pé. Quando você olha para a mente da inteligência das pessoas mais brilhantes, e você olha ao seu redor e você entende que o melhor da sabedoria, o melhor do intelecto, o melhor e mais brilhante, ou o mais estudado, e quando você pensa, alguns deles estão nesse mesmo cômodo, a não ser, claro, esse pregador aqui. E você olha e vê que eles não conseguem fazer nada, que estão frustrados, a sua mente quase que vai para o neutro. Escutei um membro conhecido do gabinete explicando algo sobre uma parte do mundo em certa sessão. E a coisa mais impressionante foi que esse homem, que era responsável por tanta coisa nessa nação e no mundo, vários pregadores do Evangelho sentados ali sabiam mais sobre o que ele estava tentando falar do que ele sabia. E eu não vou entrar em detalhes, não é necessário, ele é um bom homem e gosto dele, respeito ele. Mas a raça humana não tem a resposta. Quando eu saía dessas reuniões, eu não tenho mais tempo para participar delas, mas eu saía dali pensando, ainda bem que o outro lado está tão ruim quanto a gente. Ou pior. Quando você vê um pouco do processo de decisões que são tomadas, e a maioria de vocês não participam, vocês não têm uma razão para participar ou se interessar por isso, e vocês vivem em um ambiente econômico, social e militar e educacional, de maneira que você pensa que alguém lá em cima, não no céu, mas no governo,
vai resolver os problemas. Mas, infelizmente, muitos no governo não estão resolvendo os problemas. Eles não sabem como resolver os problemas. Porque os problemas nunca são somente econômicos, agriculturais, sociais, educacionais, tecnológicos ou intelectuais. Os problemas sempre são espirituais, que se conectam com essas outras coisas. E a humanidade não tem a resposta. Se Jesus Cristo tardar em sua vinda, além dos tempos determinados na palavra de Deus, a humanidade ia se autodestruir. Você está entendendo o que estou dizendo? E eu vou repetir. Se ele não oficialmente voltar e dominar, que é o que vai acontecer, o homem eventualmente ia se autodestruir. Você pode perguntar por que o homem não fez até aqui? Não fez até aqui porque não teve a capacidade até esse momento. Agora o homem tem a capacidade de se destruir. E ele se autodestruiria. E aqui está o pior fator em relação a tudo isso, que é meia-noite. Foi isso que Jesus disse quando contou essa parábola. Ele disse, é meia-noite. O tempo quase que está acabando. Talvez Deus dê, dê aos pregadores um pouco mais de sensibilidade a respeito dessas coisas que estou mencionando, mas talvez muitos de vocês que não se consideram pregadores do Evangelho e orando diante de Deus, você tem a mesma revelação. Você sente em seu coração que não vai durar muito tempo. Nós estamos nos últimos dos últimos dias, no que diz respeito ao que sabemos que vai acontecer. E mais ou menos 5 anos atrás, Deus começou a falar ao meu coração a respeito de certas posições neste país, e Ele me disse para falar dessas posições. E eu mencionei em uma das mensagens nessa semana, e não vou falar disso de novo, mas Ele me disse o que falar. Coisas difíceis, coisas tão difíceis que eu temi pela minha vida. Sério mesmo, não quero ser melodramático, mas eu temi pela minha vida. E isso porque eu sabia que a ameaça e esse medo era real, porque temos um número de pessoas que nos escreveram e disseram que Deus falou com eles para orar. E nos deram visões de tentativas de Satanás para matar, roubar e destruir. De qualquer maneira, mais ou menos há 18 anos atrás, desde hoje, Deus começou a falar comigo de novo. E Ele me disse, durante algumas semanas, você entregou a mensagem que eu te chamei para entregar para essa nação e para o mundo, em relação ao que eu quero que seja entregue. Eu já fiz tudo o que farei e posso fazer em relação à América e ao Canadá. E eu trouxe um clima político, um clima econômico que até afetou o clima espiritual, preparando tudo para o que eu estou para fazer. Não pregue mais para a nação nesse sentido. E eu chorei diante daquilo. Quando um pregador é chamado e existe uma unção distinta sobre aquele pregador,
ministrar de uma certa forma. É tão poderoso que, se você não experimentou, você não tem como saber do que estou falando. Somente a Francis tem como saber as noites que eu voltava de uma cruzada e tinha pregado tanto, não estou falando de tempo, mas tinha falado coisas tão fortes, que eu deitava na cama do hotel e chorava e dizia para ela, eu nunca mais vou dizer isso. Eu não quero dizer isso. Deus chama outra pessoa para falar. Mas era como se o Espírito Santo pressionasse. E eu fosse orar e constantemente eu estava orando e aquele peso, como uma carga, tomava o meu coração. E Deus dizia claramente, diga isso e aquilo, e de repente, Ele parava. E dizia, não fale mais sobre isso. Eu já fiz tudo o que podia a respeito disso. Eu orei por isso. Orei porque quando você sente Deus mudar o seu ministério, no que diz respeito a ser um pregador, é algo que agarra dramaticamente o seu coração. Então eu chorava por noites, e eu chorava e orava, e eu disse, Deus... E eu dizia, Deus, se eu não estiver te ouvindo, o ministério será destruído. Sei que algumas pessoas ficam nervosas comigo agora, porque eles têm essas grandes reuniões, e daqui a algumas semanas eles vão ter outra reunião assim em Washington. E glória a Deus por isso, não me entenda mal, mas eu não me envolvo. Primeiramente, eu não tenho mais tempo. Eu não tenho tempo nenhum, mas... Alguns me perguntaram em carta após carta, por que você não se envolve? A América tem que voltar para Deus. Olha, eu oro por isso e torço por isso, e até oferto na vida desse ministério. Mas eu sei que não vai adiantar nada. Eu sei que não vai ajudar. Eu digo isso não com algum tipo de alegria no coração, mas com tristeza. Sei que é um esforço infrutífero. E o que estou para dizer não digo com alegria. Mas o sol da América está se pondo. Quão rápido vai se pôr, eu não sei, e oro para que Deus atrase o declínio. Ore para que isso aconteça, mas espiritualmente falando, que vai acabar afetando o econômico, o social e o educacional. Vai piorar. O sol está se pondo sobre essa nação. Eu não gosto de dizer isso, isso traz condenação. Eu queria poder dizer que o avivamento está vindo para a América. Mas, veja bem, quando você coloca as nações do mundo em comparação com a América, até mesmo a União Soviética com o seu comunismo, o leste europeu, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, China, a África, a América Central, a América do Sul, as ilhas do oceano, e você as compara com a América. Nessa manhã, enquanto eu assistia a essas crianças, nessa noite eu não pude aguentar. Diante dos meus olhos eu vejo as cidades mais pobres do mundo. Vejo elas na África, vejo elas na Ásia, vejo elas na Europa, nas Américas, menos na América do Norte. E eu vejo os estádios gigantes, lotados e abarrotados.
Eu vejo os gigantescos geradores com 80 toneladas ou 80 mil libras. Como é, Doni? Mais de 100 toneladas ou 200 mil libras de equipamento. E vejo a fumaça preta saindo daqueles geradores, providenciando eletricidade para aqueles estádios. E eu fecho os meus olhos e eu escuto eles começando a chamar e convidar pessoas para o altar. E eu tenho que falar para eles: não saiam correndo, vocês vão se atropelar, porque milhares deles estão vindo, dizendo sim para Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É meia-noite. É meia-noite. Estamos quase no fim. Se você pudesse ver o céu, se você pudesse abrir os olhos e o céu fosse aberto para você, e a capa fosse removida, você veria o céu cheio de atividade. Você veria os anjos se preparando. Você veria Jesus Cristo. Eu duvido muito nessa noite que Ele está sentado à direita de Deus Pai. Eu suspeito que Ele está se levantando, se preparando para voltar para essa terra. E a trombeta de Deus vai tocar e Ele vai levar os santos de Deus. Estamos próximos, é meia-noite. É meia-noite. E o homem bate na porta, a pobre humanidade, se arrastando, sofrendo, dolorida. Pense na América, vamos olhar para a América. 20 milhões de alcoólatras na América. Quer dizer que quando você sair na rua hoje, 1 entre 10 motoristas que você vai ver estará bêbado. 20 milhões de alcoólatras. Mais de 100 bilhões. A maior indústria na América não é a IBM, essa companhia americana. O maior negócio na América são as drogas. Maconha, cocaína, heroína, crack. É o maior negócio na América. Uma geração de crianças que não conhece a Deus. Crianças amaldiçoadas. É meia-noite. Batendo na porta. Batendo na porta. O governo gasta centenas de bilhões de dólares e nunca libertou um só drogado. Nunca. Nunca, nunca, nunca curou um só alcoólatra. Só pode ensiná-los a se levantar e dizer: eu sou um bêbado, tenho sido um bêbado, sou um bêbado e sempre serei um bêbado. É o que eles fazem. Se você beber, não dirija. Isso é nojento. Centenas de bilhões de dólares. Eu conheço uma pessoa que pode quebrar a prisão e quebrar as correntes e que pode transformar você em um novo homem. Jesus é quem tem a resposta. É meia-noite. E a raça humana está batendo na porta. Daqui a alguns dias, os líderes do mundo vão se encontrar, batendo na porta, dizendo: nos dê 3 pães. 3 pães. Bata na porta, me dê 3 pães. Pães, pão, é a base da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Entendeu? Ele sabia o que ele estava dizendo. Nos dê algo para continuarmos. Usamos heroína, usamos cocaína, usamos crack, usamos maconha, usamos sexo ilícito. Tentamos nos envolver com satanismo e bruxaria, ficar rico, ter poder, ser ganancioso, mas ainda assim estamos vazios.
nos dê 3 pães. 3 pães. Eu estava na África há um tempo atrás. Naquela época era o maior acampamento de refugiados do mundo inteiro, com mais de 100 mil pessoas ali. Olha, você tinha que tentar desconectar sua mente, pois não dava para aguentar. Não dava para aguentar. Você via eles descendo cada corredor naquela cidade com mais de 100 mil pessoas morrendo de fome, carregando por todas as partes, haviam macas com corpos nelas. Em todas as partes haviam corpos em macas. E quando você olha para um garotinho e o hospital para eles é uma tenda com chão de terra, você tem que passar no meio deles, eles não sabem o que fazer ou para onde ir, estão morrendo de fome. Tinha um garotinho que o olho dele estava saltando para fora. Literalmente o olho dele estava saltando para fora sobre sua bochecha. Eu não sei se ele estava em choque ou o quê, mas ele estava ali parado. Foi quando eu tive uma visão terrível, tenebrosa e impossível de esquecer do que realmente está acontecendo nesse mundo. Quando olhei para uma mãe sentada no chão, eu não falava a língua dela e nem ela falava a minha. Ela estava tão fraca que não conseguia se levantar. E um bebê de alguns meses estava tentando mamar um pouco de leite. Mas não havia leite. E eu vi aquela criança. Eu estava a 2 metros deles, olhando para ele, tentando mamar em sua mãe. E não tinha leite. E o bebê chorava. E tentava de novo. E ela então olhou para mim. E seus olhos olharam para os meus. Me dê 3 pães. Essa é a condição do mundo hoje. Está tentando mamar, mas não consegue leite. Vou dizer algo que vai te chocar por alguns instantes, e até os seus sentidos teológicos, você vai até pensar que estou pregando heresia, mas escute bem. E por favor, não vá embora. O amigo bate na porta e diz... A porta abriu, era meia-noite. E ele disse, eu preciso de 3 pães. Estou desesperado. Não consigo ir mais longe, eu não sei o que fazer. Eu não tenho respostas. Você pode me ajudar? E o outro amigo se levanta e diz, eu não tenho nada para dar. Quem é esse amigo? E não fique chocado. Eu não tenho nada para dar. Esse amigo é Jesus. Do que é que você está falando? Jesus? E ele não pode dar 3 pães, não pode dar nada, ele não pode fazer nada. Olha, o que estou pregando para você agora é o coração do Evangelho, e é nisso que a igreja está falhando, está se destruindo. Do que é que você está falando? Escute só. Jesus, com o seu nascimento da Virgem, não podia salvar uma só alma. Mesmo com sua vida sem pecado, não podia salvar uma só alma. Mesmo com os seus milagres, não podia salvar uma só alma.
Diga isso outra vez, pregador. Milagrosamente, através da grande ordem de Deus, que pulou o processo natural de procriação. E uma garotinha virgem camponesa chamada Maria, que foi coberta pelo Espírito Santo. Glória a Deus! Glória a Deus! Os católicos erraram em muita coisa, mas nisso aí eles têm razão. E o anjo Gabriel apareceu para ela e disse: o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus, e o nome dele será Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. O anjo disse que ele nos salvaria. Sim, mas espera, através do nascimento da virgem, ele teve que nascer da virgem, mas isso não salvou ninguém. Seus milagres. Ele disse: se você não acreditar em mim, por mim, acredite por causa das minhas obras. Nós pregadores nos levantamos aqui e de uma maneira fraca, de uma maneira insignificante, tentamos contudo dizer para você como foram os milagres e nós não conseguimos chegar nem perto. Eu estava lendo outro dia o que um erudito grego disse, e ele disse que as pessoas iam até Jesus. Eles nem tinham braço, ou não tinham dedos, ou não tinham mais a mão. Eles iam até ele, e ele então impunha as mãos sobre ele, e pum, o braço aparecia. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glorificado é o nome do Senhor. Nenhum homem operou milagres como ele operou. Bartimeu, filho de Timeu, em Jericó, filho de Timeu, no caminho de Jericó, clamou: filho de Davi. O cego, pedinte, com sua capa, só de olhar para ele dava para ver que ele era um pedinte cego, pois era o que as roupas representavam. Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Curando os olhos dos cegos. Eu não sei, quando eles vêm até aqui doentes, eu me sinto tão incapaz. Um entre 100, ou nem devo dizer isso, uma em 50 vezes, 100 vezes, Deus ajuda esse pregador e alguém é curado. Mas parte o meu coração quando olho para eles indo embora sem receber a cura. Eu sofro e fico machucado por dentro. Eu não sei quais são as respostas. Já conversei com homens que têm muito mais conhecimento do que eu em relação à palavra e à fé, mas eles também dizem para mim que não sabem. Não sabem. Mas ele nunca mandou ninguém embora. Quando eles iam embora curados e restaurados pelo poder de Deus. Tocou os olhos dele. E meu Deus, ele lançou a capa fora. Eu não preciso mais disso não, gente. Olha, pense nele chegando até o filho da viúva que tinha acabado de morrer. Eles já estavam com ele a caminho do cemitério. Eles não estavam em um culto. Estavam indo para o cemitério. Em Naim, eu estava lá outro dia, em Naim. Chorando e gritando, e a mãe era o único filho dela.
Glória a Deus! Eles encontraram com aquele que dá a vida. Ele então tocou aquele cadáver morto e de repente a cor começou a voltar. E ele piscou os olhos e aquele menino voltou à vida. O que você teria feito se estivesse lá? Meu Deus! Um cadáver morto em meio ao funeral. Já tinham coberto o corpo dele, levando ele para um buraco no chão. Era o fim. E então, wham! Qualquer um com bom senso vira crente na hora. Milagres. Mas milagres não podem salvar. Milagres não podem salvar. Ouviu bem? Nasceu da virgem, uma vida sem pecado. Olha, quando eu era pequeno, até hoje quero isso, mas nem se compara com o tempo que eu era criança. Eu queria ser perfeito diante dele. E eu me sentia miseravelmente incapaz. Mas ele nunca cometeu um só erro. Ele nunca teve que pedir desculpas. Pense nisso. Ele nunca teve que dizer desculpa. Ele nunca levantou a voz para ninguém. Não que ele pressionasse as pessoas, ele nunca pecou. Satanás veio até ele e falou: você não tem parte nenhuma comigo, Satanás. Eu encarei tudo que o inferno jogou em mim, e olha, nada do que você tentou deu certo. Você não tem nada em mim, Satanás. Glória a Deus. Nada em mim. Aleluia. Glória a Deus. Perfeito, sem pecado, sem mancha, limpo, limpo para toda a eternidade. É o Cordeiro de Deus. Eu sei que alguns de vocês pela televisão pensam que somos loucos. Ficar pulando, gritando, levantando a mão e começar a dançar, batendo palmas e pulando e rolando, indo e vindo e tal. Do que é que você está falando? Se eu estivesse falando dos Beatles, eu seria maluco. Se eu estivesse falando de um time de futebol, eu estaria maluco sim. Se eu estivesse falando do time de beisebol que ganhou, ou uma estrela de Hollywood, eu estaria maluco. Mas eu não estou falando dessas tolices. Eu estou falando do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores e do mais belo entre os milhares, da estrela da manhã, Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Você está me entendendo? Mas nada disso pode salvar uma só alma. Você está ouvindo? E as coisas que eu mencionei, a vida perfeita e sem pecado, ou o nascimento da Virgem, seus milagres, seu ofício profético. Hoje a igreja, até o mundo pentecostal, está se envolvendo nisso aos poucos, tentando largar aquilo que pode salvar, a única coisa que pode salvar uma alma, e está pregando um outro Jesus. É muito sutil, muito sutil. Quando você liga a sua televisão, ontem à noite eu escutei um pregador
Se você não estiver escutando o Senhor, você escuta Ele pregar e acha que está tudo bem, porque Ele está falando dos milagres, está falando de fé, está falando de Abraão e de todas essas coisas. Isso não é maravilhoso? Mas na realidade é um outro Jesus. Não é o Jesus que pode salvar a alma. Ouviu bem? Vou te dar uma pista. O Evangelho da prosperidade. E olha, Deus não quer que as pessoas vivam na pobreza, não entenda mal. Eu creio que Deus abençoa as pessoas. Eu pratico isso, eu prego isso, eu acredito que Deus abençoa as pessoas. Mas quando você busca Ele só com o propósito de ter dinheiro, então você negou tudo que Ele ensinou e deixou nesse mundo e nos deu na cruz do Calvário. E quero dizer isso porque é importante, é muito importante. Ele abençoa as pessoas. Eu prego que Ele abençoa as pessoas que ofertam para Ele. Eu e minha esposa somos testemunhas disso. Demos tudo pela causa de Cristo. Se eu tivesse que parar de pregar hoje, eu ia ter que encontrar outro tipo de profissão. Não temos mais dinheiro. Entregamos tudo para Ele, com alegria. Vendi 150 milhões de dólares em discos. E nada disso está no meu bolso. Nada. Não. Muito obrigado, vocês são graciosos e eu sei que vocês têm boas intenções, mas, olha, isso não é nada. Em primeiro lugar, o pouco talento que eu tenho foi Ele quem me deu. Olha, Ele me deu como dom gratuito, foi assim, na hora. Eu tinha 8 anos e estava na igreja, tinha acabado de ser salvo e cheio do Espírito Santo. Eu estava ao lado do meu pai e ele está aqui nessa noite. Eu tinha 8 anos e estava descalço. Sentado ali, olhei para o homem tocando piano, que hoje é o superintendente das Assembleias de Deus aqui nesse estado. E eu amo esse homem muito. Mas ele estava tocando piano. Eu olhei para ele e disse, Deus, eu quero esse talento. Estou pedindo que o Senhor me dê esse talento. Agora. Sério mesmo, na hora. Eu orei em voz alta e o meu pai não deve se lembrar, mas ele me deu um soco. E balançou a cabeça. Quando ele fez aquilo, ele falou, fica quieto, menino. Ele não sabia que eu estava orando. Se ele soubesse que eu ia vender 150 milhões de dólares, talvez ele tivesse pedido para orar mais alto. Mas eu estava pedindo Jesus talento para tocar o piano. Acabou o culto com a fé de uma criança, a fé pura de uma criança. As crianças, elas não têm viés, elas não têm preconceito, elas não ficam pensando muito. Eu tinha 8 anos de idade, eu subi e me assentei naquele piano. Então, pela primeira vez na minha vida, comecei a formar acordes. E as minhas mãos navegavam naquele teclado. Foi Deus que me deu talento. Quando eu tinha 8 anos, eu falei, eu nunca vou tocar em uma boate em minha vida. Era só disso que eu sabia, eu não sabia o que prometer. Eu tinha 8 anos e só tinha escutado falar de uma boate, nunca tinha entrado em uma. Até hoje, nunca entrei em uma. E ele disse, eu nunca vou tocar em uma boate. E eu guardei a promessa, não era difícil de guardar. Assim, quem quer viver no lixo? Por que você quer ficar rolando no chiqueiro? Para que ficar rolando no chiqueiro? Para que, quando na casa de seu pai, a mesa está posta e tem tanta coisa ali que eles nem sabem o que fazer com ela, mas você está comendo a comida de porcos e você está rolando no chiqueiro, na podridão, rolando no lixo. Tem muita coisa na casa do meu pai. Glória a Deus! Você não tem que me aplaudir. Meu Deus, eu tenho o melhor que existe. Eu tenho o melhor de tudo. E então,
Quando entramos na televisão e na rádio, há uns 600 anos atrás, ele disse, agora eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu falei, tá bom. E já que era dele, eu entreguei tudo. Já que tudo pertence a ele, ele só queria ver se podia confiar em mim. Glória a Deus. Então eu creio em prosperidade. Mas, quando você sai do culto da igreja, você sai daquela porta, e o que aconteceu no culto daquela igreja faz com que você pense em conseguir mais dinheiro, já era. Quando você sai desses lugares, o foco principal é que quando você sai daqui, você quer chegar mais perto de Jesus. É um outro Jesus. É um outro Jesus. Entendeu? Olha, os modernistas, eles concordam com quase tudo que eu falei até aqui. Talvez não aceitem o nascimento da Virgem, mas aceitam os milagres, porque acreditam que ele era um grande homem e professor. Os modernistas dizem isso. Ele era um grande profeta. Ele não tinha pecado. Alguns chegam até a dizer isso. Mas ele não era Deus, entendeu? É o que eles dizem. Mas esse outro Jesus é muito sutil. Não só o ensino da prosperidade, mas o pessoal que ensina e prega o poder do pensamento positivo, que o homem não é ruim, o ensino da autoestima, que o homem não é ruim, ele só não é informado a respeito de quão bom ele é. Você está rindo, mas você ficaria surpreso com todos os pregadores nas Assembleias de Deus e em outras igrejas que estão aceitando essas mentiras. Como estou dizendo, está infiltrado em nossas igrejas. É o que estou enfrentando agora. O meu movimento ataca isso. Porque esse outro Jesus é muito conhecido. Entendeu? Eu posso continuar, mas não quero passar muito tempo pregando. Olha só, Jesus não podia, com todas essas coisas, dar nada a ninguém. Porque a sua verdadeira necessidade não é cura ou dinheiro ou nada disso. Sua verdadeira necessidade é que a sua alma e seu espírito sejam regenerados pelo poder de Deus. E Jesus Cristo teve que ir até o Calvário. Ele não podia salvar o homem através de nascer da Virgem, mesmo sendo necessário. Não podia salvar os homens com seus milagres, mesmo isso sendo necessário. Não podia salvar o homem com sua vida sem pecado, que era necessário. Mas ele teve que ir até o Calvário. Ele teve que se pendurar entre o céu e a terra. Ele teve que derramar o sangue de sua vida. Ele teve que permear a terra com o seu sangue. E se eu estivesse aqui nessa noite, eu creio 1.000.000 de vezes no nascimento da Virgem, nos milagres, na vida sem pecado, no seu ofício profético. Mas eu não estou de pé nos milagres ou em nada disso, mas eu estou de pé no solo molhado pelo sangue, pois ele disse, quando eu ver o sangue, eu vou passar por você. O sangue, 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 o sangue. E esse é o coração do Evangelho.
Se você não acredita, então deixe o seu filho de 14 anos te dizer que está nas drogas. E aí você usa seu pensamento positivo para consertar isso. Usa a sua teologia da confissão e vê o que acontece. Você que é pai e que tem uma filha e ama muito ela, que é muito linda e muito pura e muito amável e linda, que tem os seus olhos e ela sorri e tem o seu sorriso, e quando ela chega diante de você chorando e ela diz assim: pai, estou grávida, e o seu mundo então desaba e se despedaça. Tente se acalmar com seus investimentos agora. Você precisa do sangue, você precisa do Calvário, você precisa da cruz, você precisa da rude cruz. Saiba que quando o inferno treme, ele treme diante do sangue e diante da cruz, porque foi ali que Satanás foi derrotado, na cruz do Calvário. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. E escuta aqui, diabo, pode atacar com tudo que o inferno tem, mas vou me segurar nessa rude cruz. Louvado é o nome de Jesus, glorioso. E um dia eu vou trocar por uma coroa. Glória a Deus! Sabia que existem... Não, deixa para lá. Sabia que os religiosos... Não vou nem dizer qual é a igreja deles. Eles não cantam canções sobre a cruz porque dizem que é negativo, que é algo negativo. Que burrice. Eles estão metendo os pés pelas mãos e não sabem o que estão fazendo. Usam o boné no pé e o sapato na cabeça. São burros. A cruz não é negativa. É a coisa mais positiva. É a coisa mais positiva que venceu o inferno, que venceu a morte, que venceu o túmulo, que venceu o pecado, que venceu demônios, que venceu diabos, que venceu o homossexualismo, e venceu o roubo, e venceu esse coração maligno, limpou toda a mancha, lavou toda a mancha. Glória a Deus! Glória a Deus. Todas as coisas que eu disse são importantes, mas não se agarre nisso. O mais importante é o Calvário, a ressurreição. É a fundação da igreja. É a fundação da nossa fé. Você pode errar em várias outras coisas, mas se você acertar nesse assunto, você vai chegar na glória. Eu gostei disso. Glória a Deus. Você pode não entender a santificação, você pode não entender a regeneração, não entender a cura e não entender o Espírito Santo. Mas se você carregar a sua cruz, coberta pelo sangue, lavado no fluir do Calvário, quando os portões da glória abrirem, você vai entrar. Por causa do sangue derramado de Jesus Cristo. Quando eu ver o sangue, quando eu ver o sangue, quando eu ver o sangue, quando eu ver o sangue. Ah, diabo, você está com sorte que eu estou rouco, senão ia pregar tanto que ia baixar você para o inferno a tapas. Rankle, cadê seu cartaz? Cadê o seu cartaz? Diabo, escuta aqui. O sangue não está à venda. 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 O sangue não está à venda.
O sangue não está à venda. Glória a Deus. Vamos continuar firmes, vamos continuar de pé, vamos continuar lavados, vamos nadar no sangue, porque Ele nos limpa de todo pecado. Glória! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Louve a Ele pelo sangue, adore a Ele pelo sangue, agradeça a Ele pelo sangue, exalte a Ele por causa do sangue. Está vendo, diabo? Não está à venda. Você pensou que ia se dar bem, não é? Mas apanhou de novo. Não está à venda. E vamos bater em você amanhã. E vamos bater em você semana que vem. E mês que vem. E ano que vem. Até Jesus voltar. Vamos acabar com você. Vamos continuar batendo em você. Jogando você de volta para o poço do abismo. Glória a Deus. Aleluia. O sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue de Jesus. Quando você andar pelas portas do céu, vai ser por causa do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui é melhor do que qualquer novela, do que qualquer filme, do que qualquer coisa que o inferno tem para oferecer. Isso é alegria incomparável e cheia de glória. Isso é depender do Senhor. Glória, 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 glória. Aleluia. 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 Minha aparência pode não estar tão boa, mas eu sou lavado no sangue. Glória a Deus. Você pode me acusar, diabo, mas eu estou lavado no sangue. O inferno pode apontar o dedo para mim, mas sou lavado no sangue. Eu tenho paz, porque eu sou lavado no sangue. Tenho segurança, porque sou lavado no sangue. Oh, amazing grace, how sweet the sound, oh, that saved a wretch, oh, like me. Yes, I once was lost, oh, but now I'm found. Was blind, oh, but now I see.
when we've been there 10,000 years. Not a spot on us, bright shining. Hey, the sun. Well, we know less days to sing God's praise than when we first begun. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Eu vou para a glória, porque Ele morreu no Calvário, Ele pagou o preço, Ele satisfez as demandas da justiça e Ele abriu a porta. Glória a Deus. Você pode se assentar. Hallelujah. Jesus diz para o amigo: eu não tenho nada para te dar, para suprir sua necessidade. Eu não tenho pães, mas conheço alguém que tem. E aí ele bate em sua porta, e a voz que vem de trás da porta diz: eu não posso abrir. Está trancada, travada com 10 trancas, chamadas 10 mandamentos. E você está representando um pessoal que quebrou todas as leis. As 10 trancas. Amarás o Senhor, o seu Deus, de todo teu coração, tua alma, tua mente, teu espírito. E não temos feito isso. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Resume todos os mandamentos. E nem temos feito isso. E ele disse: eu estou com meus filhos na cama, os anjos estão comigo, eu não preciso disso não. A porta está fechada. Não posso abri-la. A porta está fechada. Ouviu bem? Ele disse: fechada, a porta está trancada. Abraão não podia abrir. Moisés não podia abrir. Ele estava no monte quando ele tremeu e pegou fogo, mas ele não podia abrir a porta. Homem nenhum cantou como Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas ele não pôde abrir a porta. Isaías então disse: eu vejo alguém que está vindo. Eu não posso abrir, mas está vindo alguém. O nome dele será chamado Maravilhoso, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. E a voz por detrás da porta disse: somos amigos. Mas por causa da amizade e porque você é meu filho, eu não vou abrir essa porta. Porque você nasceu da Virgem, eu não vou abrir a porta. Porque você viveu sem pecar, eu não vou abrir a porta. Mas Jesus ali, com as mãos sangrando, com a cabeça furada, com o seu lado perfurado, de onde o sangue fluiu. E quando o sangue fluiu, ele caiu sobre as trancas e elas derreteram.
E ele disse: Pai, talvez o Senhor não me deixe entrar por causa de várias outras coisas, mas eu preguei essas trancas na cruz. Eu preguei elas na cruz. Eu destranquei a porta. Então Deus abre a porta e diz: não só você pode entrar, mas traga seu amigo contigo. Aqui estão os 3 pães. Entra aqui. Meu Deus do céu, olha só. Olhamos para todos os lados e você pode ver em todos os lugares, as mesas estão cheias, estão preparadas. 3 pães, nós temos tanta coisa que nem sabemos o que fazer com isso. E o pai então diz: peça e você vai receber. Busque e você vai encontrar. Bata e a porta será aberta para você. Uau! Glória a Deus! São os 3 pães? São mais do que 3 pedacinhos de pão? Glória a Deus! É do tamanho que você quiser. Peça. Sabe o que eu pedi? Eu pedi os ímpios como minha herança. Eu pedi o mundo inteiro, Charles. Eu pedi a África. Eu pedi a Europa. Eu pedi a Ásia. Eu pedi os muçulmanos. Eu pedi os hindus. Eu estou pedindo pelo mundo inteiro. Ele disse: peça. Glória a Deus. O que é que você tem pedido? Você está dirigindo um carro bom, está pedindo um carro melhor? Peça por coisas melhores. Peça por algo grande. Glória a Deus, peça por algo grande. Ele abriu a porta está escancarada, não tem nem porta mais. Entra. Ele tem tudo o que você quer, porque o nosso amigo disse: eu vou pedir ao Pai e Ele vai enviar um outro Consolador. Glória a Deus, um outro ajudador. E o que Ele vai enviar também vai ser Deus e pode fazer tudo. Ele vai te dar poder. Eu tenho que ler mais um versículo antes de terminar aqui. Versículo 13. Quanto mais o Pai Celestial vai dar o Espírito Santo para todo aquele que pedir. Glória a Deus. Eu posso pregar a noite inteira sobre isso. Acabei de chegar na parte boa. Não desiste não. Eu tenho batido nessa porta por 4.000 anos e agora ela está aberta. Aleluia, escancarada. Meu Deus, aqui é o deserto, aqui é o que o irmão pregou nessa manhã. Estamos morrendo por causa dos espinhos e do deserto, mas ali dentro o rio está fluindo. Temos tudo o que precisamos e o que queremos. Os anjos estão nos servindo, ministrando para nós. Glória a Deus. E Jesus disse: peça o que você quiser. É isso que você quer? Então é seu. Se você quer aquilo, então é seu. Não fique do lado de fora, olhando para a porta. Entre pela porta, entre por ela. Entre logo, batista, entre logo. Católico, pentecostal, batista, entre pela porta. Aleluia. Glória a Deus. Se minha dentadura não cair, eu vou continuar pregando mais alguns minutos. Meu Deus, eu esqueci que eu estou sendo transmitido. Você pensou que a parábola queria dizer: ah, Deus, por favor, eu estou com dor no dedão, e você ora, depois de um mês não melhora, e depois ora mais 6 meses, continua orando, até que enfim ele apodrece.
Não é disso que está falando de algo muito maior do que isso. É o Espírito Santo de Deus. Meu Deus, está falando de milagres. Meu Deus, está falando de Deus. Jesus abriu caminho para tudo isso. Através de sua morte no Calvário, sua expiação e sua ressurreição. Vou terminar. Estou acabando. Vou parar aqui. Você pode vir se quiser. A porta está aberta. Todos vocês bêbados, me escutem agora. Eu não tenho uma só palavra de condenação para você. Não estou aqui para bater em você, falar mal de você, porque sem derrubar você, você já tem muitos problemas. Você quer dizer, pregador, você não vai bater em mim e falar que eu não tenho valor algum só porque eu sou um bêbado? De forma alguma. Mas você não crê que beber é errado? Sim, eu creio, mas eu não vou te condenar. Mas quando você estiver preparado para sair dessa podridão, dessa sujeira, a porta está escancarada. Pode vir. Aleluia. Pode vir. Você pode largar as drogas quando quiser. Entra para cá. Peça, você vai receber, busque, você vai encontrar, bata e a porta será aberta. Eu tenho que parar por aqui, eu preciso terminar. Quando eu era mais jovem, eu e a Francis tínhamos nos casado, tinha um evangelista, e eu escutava o programa de rádio dele e me abençoava muito. O programa dele era todo dia, e eu acho que o Charles pode me ajudar. Você lembra? Me ajuda no piano. As the tempter pressed me sore, yes, he's been before the Father, asking leave, no, 5-chord, asking leave to tempt me more. Now the 4-chord. Though God slay me, yet I'll trust him, for I'll then come forth as gold. For I know my Redeemer liveth, for I feel him in my soul. Fazia 25 anos que não cantava essa canção. Obrigado, Charles. Eu escutava ele pregar e chorava. E ele falava sobre como foi salvo, era um bêbado. E os médicos falaram para ele, se você ficar bêbado mais uma vez, então agora você vai morrer. Porque ele estava até cuspindo sangue com cirrose no fígado. Ele estava morrendo. Entrou no carro, sábado à noite começou a dirigir. Dirigiu e dirigiu e dirigiu e dirigiu. E tudo nele queria beber. Estava ficando louco. Era como se dedos estivessem tocando nele dizendo, beba. E você se lembra dessa igreja em Fort Worth, não é? O celeiro da glória. Você pregou lá? Eu também. Glória a Deus, preguei lá quando ainda eram avivados. Era um culto de sábado à noite e tinha um culto de cura divina todo sábado. Estava lotado, cheio. Ele não sabia, achava que era uma boate. Nunca tinha ido para a igreja na vida. Parou o carro do lado e nunca tinha visto algo daquele jeito. Porque quando você nunca foi para a igreja e você entra em um culto pentecostal, você fica chocado. Olha, porque é um choque espiritual. Quando você está acostumado com... para a igreja que você frequenta, não é? Irmãos amados, estamos reunidos aqui hoje em memória de E aí você dorme.
Ele ia para essa igreja e ele disse que quando entrava já queria sair, para sair e tomar cerveja. Mas aí ele entrou em uma igreja pentecostal. E naquela noite eles estavam cantando: Charles, você consegue tocar? I'm in the way, that bright and shining way. I'm in the glory land way. I don't know how he does. Esse Charles sabe tocar tudo, é impressionante. Oh, listen to the call, that gospel call today. Get in the glory land way. Você sabe cantar o resto, irmão Branco? Oh, listen to the call, that gospel call today. Get in the glory land way. Hey, wonders come home, oh, hasten to obey. Get in the glory land way. Ô, glória! Ele disse que cantaram aquilo 42 vezes. Ele contou, cantaram a canção 42 vezes. Eu estou a caminho da glória. Eu estou a caminho da glória. O céu está cada vez mais perto e está cada vez mais claro. Cantaram 42 vezes. E ele nunca tinha visto nada daquilo na vida. Uma mulher chegou para ele, depois de cantarem 42 vezes, tocou no ombro dele e disse: o Espírito de Deus me mandou até você. E olha, isso aí é pesado, isso é pesado. Ele já estava chocado. E disse: o quê? E ela disse: Deus me falou que você é um bêbado, está indo para o inferno, você está preso e não consegue parar, você vai morrer perdido. Os médicos disseram que você não tem muito tempo de vida, mas se você vier até a frente e aceitar Jesus em sua vida, Ele vai entrar e quebrar a corrente do álcool, Ele vai libertar sua alma de uma vez por todas. Era o Jack Coe. Jack Coe. Ele foi e disse: vou parar, desisto. Vou parar. Vocês, cristãozinhos, que estão acostumados com sermõezinhos, já estou parando. E ele foi, porque quando alguém vem e conta a história da sua vida, a mulher no poço disse: você deve ser o Messias. E ele disse: você acertou, sou eu mesmo. Aí ele disse que foi, nunca esqueceu e falou: o Senhor pode até me matar, mas já estou morrendo mesmo. Ele foi até o altar com 50 pessoas ao redor dele. E ele ouviu um irmão falar assim: Deus, enche ele. E outro irmão estava dizendo: esvazia ele, Deus. Mas era meia-noite, algo que Harvard nunca descobriu, e eu nunca viu, e Princeton nunca descobriu, Cambridge nunca ouviu falar do poder do Espírito Santo que veio sobre a vida dele, o sangue tocou nele, e a corrente do álcool foi quebrada, Jesus o salvou e o batizou com o Espírito Santo e o libertou. Pouco depois da meia-noite, 1h da manhã, ele entrou no carro dele e foi para casa. Chegou em casa e a gravata dele estava toda torta, o cabelo todo bagunçado, sem 2 botões na camisa.
É melhor falar para vocês agora, vocês vão precisar de mais do que um pouquinho de água benta, porque o que o diabo já fez com você, olha, glória a Deus, glória. Ele perdeu a chave, não conseguiu entrar em casa. Estava com a mãe dele, então não tinha como entrar em casa e veio batendo na porta. Ela abre a porta e ali estava ele com o cabelo atrapalhado, sem 2 botões na camisa, gravata torta. Ela olhou para ele e começou a chorar. Começou a chorar e falou: "Ah não, Jack, não acredito. Você bebeu de novo. Está bêbado." E ele disse: "Mãe, mãe, você não imagina o que aconteceu comigo, mas eu fiquei bêbado pela última vez. Eu encontrei com Jesus, Ele me salvou, mudou minha vida, me encheu com o Espírito Santo. Mãe, eu estou a caminho da glória. Mãe, eu estou a caminho da glória. A porta está aberta, as barras foram derrubadas e eu entrei." O que mais posso dizer? O que mais? Na África eles correm para aceitar. Na América Central, na América do Sul também. Se você ainda não entrou por essa porta, você que está aqui ou pela televisão, você pode entrar. Ele abriu com o sangue dele e pregou essas trancas diretamente na cruz. Glória a Deus. Abaixe a sua cabeça. Pai amado, glória a Deus, nós te amamos, e nós te agradecemos, e nós te louvamos, ó Rei da Glória, Rei do céu. E talvez tentando explicar, nós conseguimos mostrar a porta aberta. O Senhor disse que é a porta. Nenhum homem pode ir até o Pai senão através de ti. Toque toda pessoa nesse lugar. O Charles está tocando aquela antiga canção, Venha para Casa. Você pode vir. Você pode entrar. A porta está aberta para a terra da glória. Venha. Ele vai te mostrar muitas maravilhas quando você obedecer. Rapidamente, dentro de 3 minutos você vai poder vir, mas preste atenção. Se tem alguém aqui nesse auditório, nessa noite, e você não está dentro dessa porta, você está do lado de fora, nunca entrou por ela, e nunca fez de Jesus o Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, você pode orar por mim, irmão Swagger. Eu preciso de ajuda para entrar. Levante sua mão. Não vamos demorar muito. Só levante sua mão. Estou vendo você. Estou vendo um homem ali, outro homem ali, outro ali. Glória a Deus pelos homens de Deus. Estou vendo outro homem ali, outro ali. Que maravilha. Quantos mais? Quantos mais? Olha ali, outro homem ali. E outro homem ali, e outro homem ali. Glória a Deus, outro homem ali, e outro homem ali. Quantos mais? Outro homem ali. Olha uma mulher lá atrás, glória a Deus, quantas mais? Outro homem ali, levante sua mão, levante, rapidamente. Outro homem ali, outro ali. Quantos mais? Quantos mais? Eu quero entrar pela porta. Outro homem ali, lá em cima, rapidamente, levante a mão. O Espírito de Deus está se movendo. Olha uma mão ali, outra ali, levante rapidamente. Outro ali, e outro ali, e outro homem ali. Continue levantando, uma mulher aqui, outra ali, outra mulher ali. Quantas mais? Você pela televisão, Ele está falando com o seu coração. Ele está falando ao seu coração. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor. Vocês se levantem nesse auditório. Eles vão cantar, tem lugar na cruz para você. Eles vão cantar
Eles vão cantar e vão acreditar, e você vai acreditar também. Todos que levantaram a mão, venha até aqui. Você está entrando pela porta nessa noite, entrando pela porta enquanto eles cantam. Venha!